Segunda-feira, 9 horas da manhã, você chega no escritório, vai começar a trabalhar, abre o notebook e se depara com uma notificação do Google Search Console te notificando que o seu site está distribuindo malware. Consequentemente, o seu orgânico vai por água abaixo, suas campanhas no Google Ads serão interrompidas. E não, ninguém viu. Você saiu do escritório na sexta-feira, chegou a segunda e essa bomba no seu colo. O que você faz? Por que isso aconteceu? Como que eu evito? Eu vou te contar tudo hoje. Vem comigo. Se a única forma de você descobrir que o seu WordPress foi atacado, foi hackeado, é através do seu cliente reclamando ou do Google te alertando que alguma coisa errada na sua segurança e não é firewall, eu vou te mostrar. O tempo médio entre uma invasão acontecer e ela ser descoberta normalmente é de semanas. O que significa dizer que você é atacado, sua aplicação web é comprometida, você nem está sabendo. E aquilo ali fica por semanas. Normalmente, você só detecta porque um usuário alertou, porque você entrou em alguma blacklist, alguma coisa errada ali começa a acontecer, e aí você, opa, tem algo estranho aqui. Aí que vai perceber que é um problema. Todo sistema, quando ele fica popular, os hackers criam varreduras automatizadas. Para quem não está minimamente protegido, quando eu falo minimamente, é minimamente mesmo, você vira alvo. Isso acontece muito com Windows, isso acontece muito com Android, isso acontece muito com WordPress, que a gente está falando de uma plataforma para web que tem quase 50% de participação de mercado. Então, o que é importante? Qualquer plataforma, ela é passível de ser atacada, qualquer organização é passível de ter sido atacada e ficar semanas e não descobrir isso, desde que você não tenha os alertas muito bem configurados. Nos próximos minutos desse vídeo, eu vou te demonstrar a diferença entre um WordPress que é atacado e ninguém percebe, de um WordPress que é atacado e você percebe, você descobre na mesma hora ou horas seguintes, através de 4 grandes camadas. Eu vou detalhar tudo para você nesse vídeo e você vai aplicar ainda hoje. Quanto mais rápido você detectar um incidente de segurança, é extremamente importante, porque isso vai salvar verba das suas campanhas, que talvez estão sendo queimadas desnecessariamente. Isso vai ajudar o seu desempenho orgânico não despencar. Isso vai ajudar a manter a reputação da sua marca. Sabe por que você está cego em relação aos ataques que o seu WordPress sofre? Provavelmente você tem aí 30, 40, 50 plugins instalados. Certamente você tem 5, 10, 15 editores ou pessoas diferentes acessando a administração, publicando conteúdo, página, fazendo uma série de coisas na administração do WordPress. Você tem integrações com CRM, chat, formulários diversos, mídia paga, um monte de coisa. Ninguém parou ou ninguém está olhando para os logs, ninguém está olhando para questões de segurança. Consequentemente, ninguém está vendo possíveis problemas como esse. Então, na verdade, o que está acontecendo aí é uma falta de olhar para essas coisas. Você está olhando e é plausível que você olhe os resultados que você precisa gerar. Resultado de conversão, de acessos, de uma série de outras coisas. Mas essas outras coisas que não estão sendo olhadas pode comprometer tudo isso daqui que você está aí batalhando todo santo dia para conquistar, para melhorar. Isso não pode acontecer. Você precisa olhar para esse outro lado também e ficar blindado.
3 cenários que acontecem toda semana. Primeiro, arquivos de plugin desatualizado, ou tema que sofre invasão e a injeção de um backdoor dentro aí do seu site. O que acontece com isso? Isso acontece, você nem percebe. E aí o seu servidor começa a enviar spam, começa a minerar Bitcoin, começa a direcionar tráfego para outros sites duvidosos e ninguém percebe. Porque às vezes isso acontece de uma forma oculta ou direcionada em situações muito específicas. Por exemplo, se o usuário estiver vindo do Google e via mobile, por exemplo. E uma série de outras coisas. Esse é o cenário 1 que eu mais vejo acontecer. Cenário 2. Bots que ficam varrendo a internet atrás de URLs e de arquivos possivelmente vulneráveis. Tipo, tem pessoas que pegam arquivos muito preciosos do WordPress, como o wp-config, e criam um backup dentro do servidor. Ao contrário de ter o wp-config.php, tem pessoa que cria lá um wp-config.php.back ou um .txt, faz uma confusão danada e deixa esse arquivo exposto. Então você tem bot varrendo aí, procurando por essas coisas ou tentando acesso em URLs de autenticação, tá? Então isso acontece muito, não tem ninguém olhando, então a gente está tendo um cenário iminente de ataque. Cenário 3, e acredite, é o mais comum de todos. Senha vazada. E aí o atacante acessa o seu site como um ser humano normal, informa o login, a senha, nenhum sistema vai detectar, porque é algo correto. A URL está certinha, é humano acessando, está informando o login, está informando a senha. Entrou pela porta da frente, injetou um backdoor, foi embora e você ficou aí comprometido. Muitas pessoas colocam um WAF, né, Web Application Firewall, e imagina que todos os seus problemas se acabaram. Ele é muito bom, é uma camada, mas ele não resolve tudo. Ele vai atuar na borda e atuando especificamente em questões maliciosas que ele conhece. É essencial, mas ele não resolve sozinho. E é somente uma camada. Detecção é o que acontece depois que alguém passou pelo firewall. Então eu estou falando de olhar para dentro e não para fora. É uma outra camada. Uma camada é o WAF, está olhando para fora. Outra coisa é detectar, olhando para dentro. Muita gente confunde essas duas coisas e elas precisam ser complementos uma das outras. Para fechar isso, firewall te protege. A detecção, ela te avisa quando a proteção falhou. E ela vai falhar. É uma questão de tempo. E qual que é o custo real de não ter esse tipo de visibilidade? Qual que é o custo que normalmente ninguém te conta? Eu vou te contar agora. O primeiro deles, um tempo de downtime maior. Você vai ficar mais tempo off, porque você descobriu o problema tarde. Segundo ponto, a recuperação ela é mais lenta e mais cara, porque o atacante ele ficou dias, quiçá semanas, dentro do seu ambiente, fazendo a arruaça inteira nisso daí. Terceiro grande ponto, o risco de SEO. Você passou anos, meses batalhando para melhorar o SEO, para conseguir posições orgânicas. E aí você perde tudo da noite para o dia, porque não teve visibilidade. E o quarto, o risco reputacional. Aquele usuário que entrou no seu site, se deparou com uma pornografia, ou aquele usuário que entrou no seu site, teve um phish ou um malware distribuído, alguma coisa, dificilmente ele vai te esquecer. Então, se o firewall, que eu sempre acreditei que resolveria todos os meus problemas, sozinho não basta, o que basta? Basta as 4 camadas que eu vou te contar agora. A primeira camada é a detecção de mudança de arquivos. Tecnicamente é o que nós chamamos de File Integrity Monitoring. Eu vou traduzir isso de uma forma super simples para você. O WordPress, basicamente, ele tem 3 grandes núcleos, digamos assim. O core da plataforma,
os plugins que você está utilizando e o tema, ou os temas, se for um child team. Então você tem essas 3 questões. Então a gente tira uma foto de todos os arquivos do core, dos plugins e do tema. A partir dessa foto, a gente vai gerar um hash para cada arquivo. Se o arquivo é alterado, o hash muda. Então, basicamente, essa que é a ideia, esse que é o conceito dessa detecção de arquivos modificados. A partir do momento que eu tenho implementado uma detecção em mudanças de arquivos, o que acontece? Se alguma alteração nesses arquivos de tema, plugins ou do core do WordPress seja feito, independe de como. Se foi via FTP, via SSH, via plugin, via tema, via WP-admin, não importa. O arquivo foi alterado. Eu consigo ser alertado que algo mudou e eu, opa, tem algo acontecendo ali. Lembra daquela história que eu mencionei? Uma senha foi vazada, alguém acessou o seu WP-admin, injetou um backdoor, depois o atacante volta, insere alguma coisa, muda alguns arquivos e aí a merda acontece. Então, com uma detecção tipo essa, a gente é alertado imediatamente quando o arquivo que não deveria ser alterado é alterado. Se um arquivo do core do WordPress foi alterado e você não autorizou, não teve nenhuma atualização do WordPress, isso não é um alerta amarelo, é um alerta vermelho. É para ver agora, não é para ver depois. Algo grave aconteceu. A integridade de um arquivo foi rompida. Você tem que ver na hora. Você não vai deixar isso para depois, para criar um problema ou conseguir realizar o ataque. Você vai pegar o atacante ali na boca da botija. A segunda camada agora é o monitoramento, acredite, de erros 404 e um padrão de varredura. Eu vou te explicar. O erro 404, isolado, ele é normal. O endereço mudou, o slug foi alterado, um post foi deletado, uma URL antiga, nada demais, padrão 404, tudo ok. Agora 404 em massa, 404 numa URL específica, vindo do mesmo IP, segundos após segundos, isso é comportamento de bot, tem que ser bloqueado. Só que qual que é o grande problema? Geralmente as pessoas bloqueiam só o IP ou só olham isso. Tem outras coisas também que precisam ser olhadas. Por exemplo, 404 em arquivos comumente bots pertinho querendo te atacar. Procurando, vou dar alguns exemplos aqui, arquivos.env, arquivos backup.zip, arquivos wp-config.php.back e N outras coisinhas dessa forma. Então você precisa entender o padrão da varredura e você precisa fazer um bloqueio inteligente. E quando eu falo de bloqueio inteligente, não é bloquear única e exclusivamente o IP, porque o IP ele pode ser mascarado, o IP ele pode ser gerado ali vários outros, você tem que bloquear o padrão. Porque bloqueando o padrão, você ganha 2 coisas. A primeira, você evita que o ataque aconteça. E a segunda, você vai economizar CPU, memória do seu servidor, consequentemente você não vai comprometer a performance do seu projeto. Camada 3, painel de relatório e visibilidade. Você como gestor, você não vai pegar um log de servidor com 200.000 ou mais linhas e analisar e entender o que aconteceu de problema na semana passada. Você precisa ter um painel que traga insights, que traga relatório executivo para você tomar decisões estratégicas. Eu estou sendo atacado? Com qual recorrência? Existe um padrão? Está vindo de qual país? Que tipo de ataque que é mais frequente? Está sendo direcionado para algum local específico no meu site? É o tipo de informação que importa para a gente tomar decisões. Então, ter esse painel ajuda muito. A gente, como gestor, ter um relatório executivo e para o nosso time tomar as ações que são necessárias para corrigir e para evitar que essas coisas aconteçam. A quarta camada é um plano de recuperação
de acesso. As 3 camadas anteriores que eu citei aqui, elas são camadas para poder evitar ou para poder detectar que algum problema aconteceu ou que vai acontecer. E caso ele aconteça, infelizmente, em alguma hora acontece, o que eu faço para recuperar o acesso? O que eu faço para voltar a ter um controle do que é meu? Vou te dar alguns exemplos aqui. Primeiro cenário, muito comum. Você foi banido, proibido de acessar o seu WP-admin. Por algum motivo, talvez o firewall bloqueou o seu IP, várias tentativas ali que aconteceram, então você caiu numa blacklist e você não está conseguindo acessar a sua administração, as credenciais já não importam mais, tanto de FTP, de WP-admin, enfim, você fica quebrando a cabeça ali, porque você está sendo bloqueado, porque houve várias tentativas ou porque o seu IP caiu numa blacklist de um firewall. Cenário 2, muito comum, a sua senha do WP-admin foi comprometida. Então o atacante entrou no seu site, a sua senha, alterou a senha, e aí você não sabe mais qual que é a senha, alterou o e-mail, e aí você perdeu o controle total. E aí você não consegue fazer nada, porque você foi impedido de acessar. Nesse caso, a gente precisa entender o que aconteceu para poder corrigir e evitar que isso aconteça de novo. A gente tem que ir na causa raiz do negócio. E um terceiro cenário muito comum é quando o seu site ele é taxado pelo Google como inseguro. Aí tem 2 ações que precisam ser feitas. A primeira, limpar, desculpa a expressão, toda merda, toda cagada que foi feita. E a segunda coisa, submeter para que o Google venha aqui e verifique que tudo foi limpo, tá certinho, bonitinho, cheirosinho e que ele pode voltar aqui novamente. E nem sempre, de uma forma tão fácil, você detecta tudo que foi feito, dependendo do tipo de ataque e quanto tempo levou esse ataque. Um plano de recuperação, ele tem que existir para que, caso alguma dessas coisas aconteçam, você saiba o que fazer, você saiba a quem recorrer. Porque uma coisa é você ficar 1 hora sem acesso, outra coisa é você ficar 1 dia, outra coisa é você ficar 1 semana totalmente inerte, totalmente sem poder tomar nenhuma ação para ter controle de volta daquilo que é seu. Agora, o mais importante de tudo, não adianta você ter uma dessas camadas, você tem que ter as 4 juntas. E eu te explico por quê. Se a gente pega a camada 1 mais a camada 2, eu estou falando de um olhar para dentro e para um olhar na borda. Ou seja, eu estou olhando para a integridade dos arquivos e eu estou olhando para padrões de comportamento, varredura dos acessos que acontecem. Na camada 3, eu tenho um painel de relatório e visibilidade, eu estou tendo dados para transformar em conhecimento e transformar em decisão de negócio. E na camada 4, eu tenho um plano de ação para ser sacado e utilizado, se necessário for. Então, uma vez entendido esse conceito, você pode estar se perguntando, mas como que isso se aplica na prática, no meu dia a dia? Eu vou te falar como, contando um case de um cliente nosso. Vem comigo. Vou falando na prática, no dia a dia, como que essas coisas funcionam aqui na PIC. Nós temos vários clientes que a gente monitora essa questão de segurança. Só que pensa comigo, você imagina um site que tem aí 200 milhões de linhas, 200 milhões não, 200 mil linhas em um log. Agora você multiplica isso por algumas centenas ou por alguns milhares de projetos. É humanamente impossível você ficar com uma tela de computador na sua frente olhando aquele monte de linha ali. Não faz sentido e obviamente que a gente não faz isso. O que nós temos? Vários sistemas que ficam fazendo análise, cada um desses sistemas com um viés, com uma inteligência específica. Então, por exemplo, um sistema, uma inteligência para analisar integridade de arquivo, um outro para analisar padrão de acesso
E aí, esses sistemas, quando algo é detectado, ele gera um alerta. E esse alerta vai para o time, seja por e-mail, seja no Google Chat, que é uma ferramenta que a gente utiliza de comunicação interna, de forma que a notificação chega e a gente tem uma informação precisa. Qual que é o projeto, que tipo de situação que está acontecendo, qual que é o arquivo, qual que é o IP, qual que é o horário e uma série de coisas. E aí, a partir daí, a gente já começa a investigar, a analisar. Primeiro, para verificar se não é um falso positivo, que pode acontecer. Segundo, já para tomar algumas ações ali de evitar qualquer possível problema. Então, esse é um passo a passo simples e real do que acontece aqui no dia a dia. Teve um case de um publish, né, um portal de notícia de grande relevância, de grande acesso. Antes de vir trabalhar aqui conosco, o que era muito comum no dia a dia deles lá? Primeiro, só um contexto maior, né? Além da gente estar falando aqui de um publish, né, um portal de notícia com alto tráfego, e os caras ganham dinheiro com anúncio. Não tinha mídia programática ali fazendo anúncio. O que significa dizer que cada hora ou cada dia do site fora ou com algum problema de indisponibilidade significa que é menos receita. E geralmente essas coisas eram percebidas, tinham dois padrões ali. Um era o editor, que às vezes estava com alguma dificuldade de publicar, ou não estava conseguindo fazer alguma coisa na operacionalização do projeto. E o outro era o comercial, que estava sendo bombardeado ali pelo cliente, porque estava tendo algum problema de falta de entrega, de mídia, né? O inventário não estava sendo totalmente entregue da promessa do que foi vendido. Quando o cliente chega, o que a gente faz? A primeira coisa? Monitoramento. E aí, quando alguma coisa acontecia, a gente era alertado na mesma hora para a gente poder atuar. Então, consequentemente, os editores e o comercial, eles passaram a sentir quase nada. Porque antes, do lado do comercial, o cliente que percebia e avisava ele. Hoje a gente que percebe. E às vezes ele nem percebe. Então, ele não tem que perceber mesmo. Não tem que dar problema. E o editor, ele também, muito raramente, ele percebia, que tem alguns editores que começam a trabalhar, a publicar muito cedo, né? E em momentos diversos, mesmo assim a gente tem toda essa análise para poder fazer um trabalho ali de análise, correção, antes que ele pense em acionar a gente. A ideia é que ele foque no negócio dele, que um vai produzir, que um vai vender e que o negócio do nosso cliente possa gerar resultado e dinheiro no bolso dele, que é o que mais importa no final do dia. Para ser mais específico, o que aconteceu? Nos primeiros 30 dias que esse cliente chegou para trabalhar conosco, o que a gente percebeu? O monitoramento que nós colocamos, ele começou a alertar ali um volume muito expressivo de ataque de força bruta. O que é isso? São atacantes tentando invadir o site, mais especificamente invadir a área administrativa. Como se trata de um portal de notícia, isso é muito perigoso e muito sério, porque pessoas podem querer entrar pela porta da frente, fazer a publicação de uma matéria, passando-se por qualquer jornalista ou alguma coisa assim, e aí o estrago está feito. Então, seja para poder publicar uma matéria indevida, para prejudicar alguém, alarmar alguma coisa indevida, ou às vezes até para poder explorar comercialmente, ou questão de SEO, ou alguma coisa assim. Então, esse cliente tinha um padrão muito grande de ataque de força bruta, foi a primeira coisa que a gente detectou. Isso já indicava que ele estava sendo um alvo específico. Outro ponto muito interessante que a gente percebeu que os IPs não era algo que vinha de outros países, como normalmente acontece com ataques não direcionados por bots. Ali não, já estava sendo algo mais coordenado, mais específico, de uma
região geográfica específica, não era questão de país, era questão de Brasil e de algum local muito específico, o que ajudou bastante também nessa investigação. Além disso, a gente percebeu algumas questões em alguns plugins, e aí a gente foi ver a origem desses plugins, não era algo assim tão confiável, tinha alguns outros arquivos assim um pouco duvidosos. Então, nessa primeira entrada, nesses primeiros 30 dias desse cliente, permitiu que a gente tivesse todo um cenário de possíveis causas para a gente corrigir e neutralizar isso de uma forma efetiva e definitiva. O que esse cliente teve de resultado no frigir dos ovos? O primeiro, o tempo médio de detecção, ele caiu de dias para horas, porque antes era um modelo reativo. Acontecia um problema, os editores percebiam ou o comercial percebia, isso passou 1, 2, 3 dias e aí depois alguém ia tentar resolver alguma coisa. Então isso veio para minutos, porque aconteceu um problema, alarmou, chega a notificação, a gente já consegue resolver. E outro ponto foi a automatização desse padrão de varredura que estava tendo. E aí toda uma inteligência ela consegue barrar isso de uma forma muito mais efetiva para não ter nenhum problema. Outro ponto muito importante foi zero downtime. Acabaram as quedas. Então, consequentemente, com isso, a gente tem menos problemas de receita, de reputação, de disponibilidade, de produtividade do time, de desconforto do comercial junto com o cliente. Então, teve um ganho muito interessante, neutralizando aí as quedas que eram frequentes com esse cliente. Outro ponto muito interessante que os relatórios que nós começamos a produzir, isso passou a ser integrado nas reuniões do board da empresa. Então, consequentemente, isso deixou de ser um problema e virou uma questão de governança, de análise, para que outras decisões pudessem ser tomadas, inclusive de investimentos, de uma série de outras coisas. E o mais importante também, os editores voltaram a trabalhar muito mais tranquilos, ficaram mais produtivos e o comercial começou a ter muito mais segurança para poder vender. Porque convenhamos, né? O vendedor está ali para poder vender e o cliente o tempo todo reclamando que aquilo que ele está vendendo, prometendo, não é entregue e aquela coisa toda. Então foi muito interessante esses resultados todos que esse cliente teve por causa da implementação dessas camadas de segurança que eu mencionei e que eu relatei para você aqui nesse vídeo. E o que você deve fazer agora, antes do próximo ataque? Eu imagino que essa deve ser a pergunta que você está se fazendo agora. E eu vou te ajudar. Na descrição desse vídeo, eu coloquei um link para você baixar uma checklist que nós criamos para você. É uma checklist simples para você baixar, rodar aí no seu site e verificar como que está o cenário do seu negócio. Fique tranquilo que é gratuito, é só acessar o link que está na descrição desse vídeo. Corre lá, baixa ela e faça um bom aproveito. Agora, se você não tem um time interno ou se você não tem expertise para analisar essas questões técnicas e de segurança que eu abordei aqui ao longo de todo esse vídeo relacionado a essas 4 camadas e várias outras coisas, você ainda pode contar com o time de especialistas da PIC. É algo que nós fazemos continuamente para os nossos clientes através do WPCare e através do WP Host. Então a gente tem todo um processo, um time profissional, muita inteligência, muita ferramenta para poder abordar essas 4 camadas que eu mencionei e várias outras camadas que a gente também aborda. Na descrição desse vídeo também tem um link para o nosso comercial, caso você queira bater um papo e ter alguém do seu lado que entenda de verdade de WordPress, de segurança e do seu negócio, para te ajudar a ficar blindado, gerar muito mais resultado e crescer. Conte conosco, eu vou aguardar o seu contato. E eu sou Leandro Vieira, fundador e CEO da PIC e há 17 anos trabalhando com WordPress em escala, ajudando empresas de diversos segmentos a crescerem, a estarem seguras.
Segurança é algo que vem crescendo ano após ano, é algo muito importante. Então eu espero que o conteúdo aqui exposto, que o material entregue, seja de grande valia para você e para o seu negócio. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acredita que precisa desse tipo de conteúdo para poder ficar blindado. Faça os comentários e mande sugestões para a gente do que você gostaria que a gente abordasse aqui nesse canal para contribuir com o crescimento da sua presença digital. Um grande abraço e até o próximo.